Olá pessoal, então para continuar aqui, vou explicar projetos de controladores usando o lugar das raízes, vou utilizar um exemplo e aí dá para brincar com outros exemplos depois, sabendo mais ou menos a técnica inicial aqui. É uma técnica que se baseia muito na intuição, né? E pelo menos os guidelines, as diretrizes a gente já comentou um pouco. Então a ideia geral é, a gente pega os critérios de performance que são passados para a gente, né? Tempo de subida, a frequência de oscilação que a gente vai utilizar. Vou pegar aqui o tempo de subida, desculpa, o sobressinal, né? O sobressinal, tempo de subida, frequência de oscilação, por exemplo, né? Esses são os sinais no domínio do tempo. A gente vai passar ele no domínio da frequência, né? Então a gente vai pegar a localização de polos e zeros, né? A gente vai definir as regiões que a gente vai colocar os nossos polos e zeros, né? A gente vai ter basicamente uma região desse tipo, né? E aí, definida essa região, a gente vai colocar o nosso controlador, né? A gente vai colocando polos e zeros do nosso controlador, de forma que a gente atinja essas características de projeto. E depois a gente testa o nosso projeto, né, para ver se deu certo. Se não der certo, a gente volta de novo, tenta ajustando cada vez mais o nosso controlador. Então, eu não vou trabalhar com controladores avançados de fase, vou tentar usar só o PI aqui. Então, a ideia do PI, né, você já conhece, ele tem um ganho. Na verdade, a gente tem começando com isso, né? A gente tem uma planta para ser controlada e a gente usa um PI. O PI é interessante porque ele tem um controle que é proporcional ao erro. Então, essa malha que a gente já tem um erro, nesse ganho proporcional ele vai dar um ganho relacionado a esse erro. Então, quanto maior for o erro, maior vai ser a atuação da minha planta. Então, o meu U de S, ele vai ter uma parcela que é proporcional ao erro de S. E aqui a gente vai ter uma parcela integral, né, do erro. Eu vou integrando esse erro. Então, quando o meu erro está muito pequenininho, né, que a parcela proporcional já não capta, eu vou integrando esse erro e ajustando esse erro para que esse erro fique zero em regime permanente. Então aqui eu vou ter uma parcela integral, que é o KI, a parcela do erro dividido por S. Essa entrada, né, esse valor de PI, se a gente trabalhar um pouco na equação, né, a gente vai ter uma parcela proporcional, uma parcela integral. Se a gente trabalhar um pouco nessa equação, a gente vai ver que a gente vai ter um polo na origem, né, e um zero no semiplano direito, né, no semiplano esquerdo. Né. Esse zero aqui é KI sobre KP. Então a gente vai ter um zero em KI sobre KP e um zero aqui um polo aqui na origem. Né. O polo na origem é fixo, né, é a parcela integradora, mas esse KI e esse KP, na verdade, esse zero, eu posso movimentar ele aqui no plano complexo de forma a atingir os parâmetros, né, que eu queira de performance do meu controlador. Então, a ideia do controlador do PI é fazer com que a posição desse zero melhore a performance em malha fechada do nosso controle. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, supondo aqui um exemplo, né? Projete um PI para um processo GP, né? Função de transferência GP, considerando os requisitos. A gente vai ter aqui que o sobressinal máximo é 30%, o tempo de subida é de 2 segundos, então a gente tem que atender esse tempo de subida. O tempo de assentamento aqui é de 5 segundos para 2% do regime permanente. E a frequência aqui não pode ser maior do que... Na verdade, ela tem que ser maior do que 5 radianos aqui. Eu defini isso, que ela tem que ser maior que 5 radianos. A frequência de banda. E a nossa função que a gente vai trabalhar é uma função de terceira ordem. Vai ter um termo integral, vai ter um polo em -1 e um polo em -5. E aí, a primeira coisa que a gente faz é plotar o multilocus desse sistema. Né? Eu tenho um sistema G, então, deixa eu voltar aqui. Eu tenho uma planta G, P de S. Eu vou colocar aqui o controlador K, que vai realimentar o erro aqui. E aqui eu vou ter uma determinada referência, pode ser um degrau, por exemplo. E eu vou
o Utilocks, eu vou variando esse K, né? Vou vendo o que acontece quando eu vario esse K, o que acontece com meus polos e zeros. Se eu plotar o Utilocks desse sistema com 3 polos, né? Uma origem, um em menos 1 e menos 5, eu vou ter exatamente esse sistema que eu estou mostrando aqui. Para fazer esse projeto de forma mais fácil, tem uma ferramenta do Simulink que chama SysUtool, né? Então, eu vou, a partir de agora, abrir o MATLAB para a gente poder fazer junto esse projeto. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente faz aqui é definir a nossa função de transferência. Então, a gente coloca aqui S, vocês podem definir da forma que vocês preferirem, eu gosto dessa. Essa é o termo da função de transferência, então, a partir de agora, o S é o S de Laplace para mim, e eu defino minha função GP, minha planta, que vai ser 1 sobre, aqui eu defino S vezes S mais 1 vezes S mais 5. Agora eu tenho minha função de transferência. E aí, essa função de transferência, se eu realimentar ela, né, se eu desenhar o Utilocks dela, né, eu posso colocar aqui Rvox GP, que vai me dar aquele Utilocks, né, estático, que eu não consigo mexer muito, que é o Utilocks do sistema. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu colocar desenho aqui de novo, quer dizer, ele me mostra o ganho, né? Então aqui eu tenho um ganho K, um ganho zero, né? Colocando um ganho zero onde que eu vou botar o meu sistema. E aqui eu vou aumentando esse ganho, Quando o meu ganho chega nesse ponto aqui, que é o K crítico, deixa eu dar um áudio aqui. O K crítico aqui é 0.3, né? Quando eu tenho um ganho com 0.3, a resposta do meu sistema ela vai estar... Não é 0.3. Tem que dar um áudio aqui. Então nesse ponto aqui eu estou com um determinado ganho, né? 0.6, 1, eu vou aumentando meu ganho. 7, vou aumentando meu ganho 15, 18, quando eu chego próximo aqui do 22, né? Eu já vou ter um sistema que vai estar bem oscilatório, né? A parte real, os polos, ó, ele vai estar em zero aqui, né? Muito próximo de zero. Vou estar quase oscilatório. A partir daqui, se eu aumentar mais meu ganho, se meu ganho for 81, por exemplo, o meu sistema explode, ele fica instável. O aquecimento aqui, por exemplo, está dando menos 0.4. Então é isso que quer dizer o Utilocks, né? Se eu construir esse sistema aqui no Simulink, a gente vê, né? A gente vê aqui no Simulink. Então abro aqui o Simulink, vou colocar uma função de transferência, né? Transfer function. Essa função de transferência vai ser a minha planta. Se eu quiser passar os parâmetros dela, a gente já fez isso. É só colocar gp.1, colocar o número 1 aqui, ele me dá os coeficientes, né, do meu numerador. Se eu colocar ponto .dem, ele me dá os coeficientes do denominador. Então a gente vai usar esses comandos aqui para colocar o numerador e o denominador. Então aqui é gp.1, embaixo aqui o denominador. A gente vai ter aqui a nossa planta. Essa planta aqui, se eu der um step nela, né? Se eu der um step nela, vou observar isso no scope. Essa aqui vai ser a minha referência. Esse aqui vai ser o meu output. Vou deixar aqui automático, né?
você der um step nesse sistema, você vê que como tem um integrador, né? A gente tem um integrador aqui embaixo, ele vai estourar lá no infinito. Então o step dele é basicamente isso. A gente pode fazer isso aqui por aqui também, no step, colocando o step IGP. Como ele tem um integrador, vai integrando até o infinito. É isso que a gente espera. Se a gente realimentar esse sistema, e aqui eu posso fazer aqui no segundo também, né? Colocar um feedback GP, um ganho unitário de feedback, né? Vou chamar isso aqui de malha fechada. E agora, se eu realimentar esse sistema e der um step aqui agora, malha fechada, eu já consigo seguir o degrau. Só que eu já não tenho a performance que eu queria. Eu não tenho sobressinal aqui, mas eu queria que o tempo de subida, né, que o tempo de assentamento fosse 3 segundos. Né? Ele está assentando aqui, se eu for clicar com o botão direito, característica, set time. Ele está assentando aqui com 15 segundos. Né? Então, para ganho unitário, ele se assenta com 15 segundos, não é o que eu quero. Se eu fizesse aqui no Simulink, eu preciso realimentar. Né? Então aqui tem que ter uma soma. Tem que realimentar a minha saída, né? Só que aqui tem que ser uma alimentação negativa. Então eu troco o sinal aqui. E agora, realimentado, eu posso simular outra vez. A gente espera que tenha um step parecido com aquele que a gente viu. Só que aquele o tempo de simulação seria interessante, que seria 35 segundos. Então vou colocar aqui 35. Vamos ajustar esse cara aqui para toda vez que eu simular ele abrir a simulação. Vou rodar aqui. A gente teve a mesma resposta do Simulink, né? No degrau. Esse degrau aconteceu aqui provavelmente em um segundo. E o meu sistema não está atingindo a performance que eu queria. Então, eu queria apresentar para vocês a ferramenta SysOtool. A gente coloca aqui o SysOtool. É uma ferramenta que ajuda a gente a modelar. A gente passa o GP, né, que é a nossa função de transferência, como parâmetro para ela. E ela é uma ferramenta que ajuda a gente a modelar o nosso controlador de diversas formas, né? Tanto com resposta em frequência, que a gente vai ver mais para frente, quanto com o lugar das raízes. A gente vai ver agora com o lugar das raízes. Então essa ferramenta SysOtool, ela mostra para a gente características de malha aberta, né? Tanto com relação ao Goldilocks, né? Exatamente o Goldilocks que a gente desenhou, quanto em relação ao diagrama de Booth. A princípio agora a gente vai ignorar o diagrama de Booth, a gente vai focar um pouco mais no Goldilocks aqui, né? Então vou colocar esse sistema aqui para a gente poder trabalhar. O que ele está fazendo aqui, né? O controlador que ele está colocando aqui por enquanto é unitário. A gente vem aqui em Edit, Compensate. Deixa eu ver que o controlador aqui ele é unitário. E se a gente quiser variar esse controlador, a gente pode selecionar aqui, vou colocar aqui um zoom, você vem na ferramenta Goldilocks Update, vou dar um zoom aqui para a gente poder exatamente aquele Goldilocks que a gente já tinha visto. Se eu vir aqui dar um zoom e movimentar esse polo, é que a gente vai mudando a característica do sistema, né? Subir o polo, estou mexendo aqui no ganho K, né? Exatamente no ganho K, estou mexendo no Goldilocks, estou mexendo no ganho K. Vou vendo aqui que a minha performance ela vai se alterando. Né? Meu polo vai se aproximando cada vez mais da origem aqui. Eu vou tendo mais sobressinal. Eu vou assentando um pouco mais rápido. Se eu quiser ver características de assentamento, por exemplo, eu posso vir aqui, características, setting time. O tempo de assentamento está 10 segundos. Né? Está se assentando em 10 segundos. Se eu der aqui um full view, vou melhorar um pouco a visualização. Eu vou agora mexer um pouco, vou chegar no ponto crítico. Né? Cheguei aqui no ganho crítico. Ver que a oscilação está oscilando bem, né? Quase a oscilação sustentável aqui. Se eu passar desse ganho crítico, se eu multiplicar por um ganho crítico, a minha resposta ela vai para o infinito. Né? A minha resposta vai para o infinito, a resposta integral, o sistema fica instável.
Então eu não posso passar de um determinado ganho. Ajustando o ganho aqui para... Se eu quiser ver o ganho, eu posso vir aqui em vídeo acontecer. Um ganho de 20, né? Então para um ganho de 20 eu vou ter essa resposta. Se eu quiser testar esse controlador, né, eu vou colocar aqui um ganho que eu posso ajustar também. Né? Vou colocar um ganho de 20 aqui. Se eu quiser testar esse sistema para um ganho de 20, eu coloco aqui um ganho. Deve colocar uma função de transferência aqui já de uma vez. Então aqui vai ser, vou chamar aqui, essa grandeza aqui de C, tá? Ainda não defini. Vou colocar o C aqui também. Ainda não defini, então a gente vem aqui no MATLAB, vou definir C como sendo uma função de transferência de numerador igual a 1, denominador igual a 1. Então temos um ganho estático aqui. Ele já pegou essa variável para mim. Vamos ver o que acontece no sistema. O ganho estático está 1, né? Mas meu ganho estático tem que ser 20, como eu tinha definido anteriormente. Para a gente ter a mesma resposta. Então aqui eu tenho um ganho estático de 20. O método de integração não foi tão legal, mas a gente teve a resposta que a gente está tendo aqui no SysO2 automática. A resposta do SysO2, o SysO2 é bom por isso, ele já dá automático aqui o que acontece no sistema em relação à resposta. Então aqui, o que a gente tem que fazer é setar as características. Né? Vamos setar essas características aqui. O que a gente quer? A gente vem aqui no botão direito, Design Requirements, New. Então ele pediu para a gente aqui um tempo de assentamento de menor que 3 segundos, né? Então a gente coloca aqui 3 segundos, então ok. Ó, a gente já colocou um tempo de assentamento aqui de 3 segundos para a gente. Nos nossos polos eles têm que estar menor que isso. Tá? Se eu vir aqui em Design Requirements, New, esse tempo de assentamento aqui, se vocês olharem no slide lá, o tempo de assentamento depende, né, de uma determinada porcentagem. O MATLAB geralmente acho que usa 2%. Aqui a gente está colocando 10%, depende. O MATLAB usa 2%. Então, voltando, a gente vai ter um tempo de assentamento. Porcentagem de overshoot. A gente quer que ele seja menor que 30%. Então, nos polos tem que dar aqui, vou colocar no full view para vocês verem. Os polos tem que estar nessa região. E a frequência natural que eu consigo ajustar, mas ele faz na verdade, ele não coloca a região igual eu expliquei, né? Ele vai colocar uma região circular aqui. Na verdade tem que ser uma P5, né? Vou colocar 5 aqui. Ele faz essa região circular de 5 regiões. Então, meus polos eles têm que estar, os polos de malha fechada, eles têm que estar nessa região de 5 aqui, ó, menor que 5. E a gente vê que só com ganhos, né, só ajustando o ganho, eu não vou conseguir fazer com que meus polos fiquem nessa região. Eu tenho que então adicionar um controlador, né, com dinâmicas para a gente poder fazer isso. Então, pessoal, ajustando aqui, eu consegui. Deixa eu acertar esse zoom. Vou colocar aqui de novo. Vou colocar aqui um zoom. Então, ajustando aqui o controlador, digitando o processador, eu achei que um ganho interessante ficaria entre 3.5. Esse ganho aqui ajustado na mão, mexendo ali no rosinha, né, nos polos aqui. Eu achei que um ganho interessante ficou por aqui, que eu tinha uma resposta aqui no setting time de 10 segundos, né, no overshoot. Se eu quiser colocar aqui, eu venho em características, peak response, ele vai ter um pico aqui de 15%, né, de 15%, que atende o nosso requisito, né, isso não é problema. Porém, o tempo desse tempo sumido não é tão interessante, fica ali entre uns 4 segundos. Isso aqui que não ficou interessante. Então, como que eu poderia fazer isso? Né? Eu poderia colocar aqui o PI. Né? E o que é o PI? O PI, se a gente for olhar na equação dele, ele é um integrador e um zero no meu controlador.
Então, se eu quiser colocar um integrador aqui, eu venho vídeo compenseiro, eu posso editar o nosso compensador aqui, eu vou colocar um integrador. Clico com o botão direito, adicionar poly 0, adicionar integrador. Ele vem e adiciona o integrador para mim. Se eu colocar só o integrador, olha lá como é que fica o multilogos. Fica tudo complicado, né? Fica instável, né, de cara. Só o integrador. Então tem que colocar aqui um zero complexo. Se eu colocar desculpa, não é complexo. Tem que ser um zero real. Então, coloca aqui um zero real. E onde vai ficar esse zero real? Essa aqui é a questão. A gente pode movimentar esse zero real. Eu coloquei aqui um zero bem próximo aqui na minha figura, né, fazendo antes, bem próximo do integrador, né. A gente poderia mexer aqui nesse zero, a gente pode variar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar essa frequência que pode atrapalhar a gente aqui. Tirar essa frequência e vou aqui movimentar o zero. Deixa eu movimentar ele aqui. Esse zero para mim ele está localizado em -1. Vou localizar ele aqui como eu tinha colocado em 0.2. Isso aqui é tudo na tentativa e erro, não tem formulinha exata. E fazendo isso, se eu der um zoom aqui mais, nessa região, eu vou ver que o meu multilogos vai ter essa cara, né? Vai ter essa cara. Eu não consigo atingir as minhas restrições, né, de rapidez, mas é o melhor que eu posso fazer. Vou desenhar aqui de novo. O multilogos meu não passa dentro dessa região que eu gostaria, mas o que eu posso fazer é ajustar aqui o ganho para que ele fique dentro de uma região que eu gostaria, né? Então aqui eu ajustei o ganho, ajustando o ganho na mão, os três polos aqui vão ficando cada vez mais próximos. Se eu der mais um zoom aqui para a gente poder ver melhor, né? Eu vou ter que os polos do meu sistema vão estar aqui, vão estar nesses pontinhos rosa, magenta, né? E aqui vai dar a resposta do meu sistema. Repara que o tempo de assentamento agora até piorou um pouquinho, ficou em torno aqui de 15, não ficou tão interessante. E o tempo de subida aqui ficou em torno aqui de 5,94, ou seja, eu não atingi o tempo de assentamento de 3 segundos, mesmo que eu mude meu polo aqui. Eu posso mudar a localização desse polo, o que acontece com o multilogos. Ele vai ficando cada vez pior, né? Eu tenho que colocar o zero aqui, para ele ficar mais próximo, né, e atrair mais o meu sistema, né, para a região que eu quero. Então, cada vez que eu coloco mais o polo aqui, o meu sistema se comporta de forma diferente. Vou colocar mais um polo mais perto um pouquinho. Colocando o polo nessa região e trazendo aqui os ganhos, eu consigo melhorar a performance do meu sistema. Olha aqui, eu estou com um tempo de assentamento de 20 segundos, não está bom. Mas aqui o meu overshoot deu 0.3. Ajustando aqui, eu decidi, como eu havia falado, colocar a localização do polo em 0.2 e o ganho aqui eu coloquei 0.7. Vocês podem fazer na mão aí e ir brincando com o sistema. Não tem importância da tentativa e erro mesmo. E eu vou ter esse sistema compensado. Não está atingindo o que eu gostaria que atingisse. Porém, é o que a gente consegue fazer com o IPI. A gente vir aqui no sistema e exportar o nosso controlador. A gente pode vir aqui em Export. A gente vai exportar o nosso controlador. Vou chamar esse controlador aqui de CPI. Vou exportar. Agora ele está disponível aqui para mim no MATLAB, né? Se eu colocar aqui CPI, vai ser o controlador que eu ajustei, né? Então eu posso vir aqui no Simulink
e tentar simular esse sistema para diversas outras entradas que não sejam um degrau. Né? Vou colocar aqui C, PI, PI. Quando eu simular, ele vai estar no formato ZPK, então a gente tem que transformar esse formato para função de transferência. Vou colocar aqui o C, PI, recebe TF, C, PI. E agora ele está no formato de função de transferência. Agora a gente já pode rodar. Então eu tenho essa performance aqui de controlador. Eu poderia colocar outra referência e ele vai tentar seguir. Só que o controlador PI não é suficiente ainda para a gente poder, para essa planta específica, né? A gente teria que usar um PID. E o nosso controlador ficaria dessa forma, né? Com a adição aqui do PI. E agora que a ideia é, né? O que a gente pode fazer para melhorar o desempenho desse sistema? Se a gente fosse olhar o que a gente havia falado, né? Vai ter que trazer esse multilocus mais à direita, né? Para que ele possa atingir essa região que eu gostaria que ele atingisse. Então tem que trazer esse multilocus para cá. O que eu faria com isso? Né? Eu teria que colocar zeros aqui. E se eu colocar zeros aqui, eu acabo tendo que utilizar um PID. Então para o vídeo não ficar tão extenso, vou parar por aqui. No próximo a gente retoma o projeto desse controlador. Esse vídeo é só pessoal, espero que seja útil para o estudo.